Meu nome é Juliano Baroni, sou ator, diretor e produtor cultural e hoje darei a aula Descobrindo a Produção Cultural, que falará um pouco sobre produção e elaboração de projetos culturais. Essa aula é destinada a você que deseja escrever os seus primeiros projetos ou entrar na área da produção e, claro, conseguir transformar as suas ideias em realidade. O que é a produção cultural? É a área de atuação dentro do setor cultural responsável por planejar, conduzir, executar, orientar e estar ao lado de todas as etapas de trabalho para a produção de um produto cultural. A produção cultural contempla diversos profissionais, como, por exemplo, o diretor de produção, produtor executivo, assistente de produção, captador de recurso e muitos outros. É uma área em ascensão e é responsável por aprimorar a cultura de nosso país. Os profissionais da produção estão envolvidos diretamente desde o início até o final da elaboração de um produto cultural, passando pela pré-produção, produção e execução e, claro, pela pós-produção. Mas para trabalharmos com produção cultural, antes é necessário saber o que é um projeto cultural, e essa é a próxima etapa de nossa aula. Um projeto cultural não é uma ideia, uma vontade ou um desejo, mas é um instrumento técnico, rigorosamente escrito, abarcando e detalhando todas as etapas responsáveis pela concretização do projeto apresentado. Um projeto cultural deve ser escrito respeitando dois pilares. 1. Ser coerente. E 2. Ser objetivo. Coerente porque ele deve ter lógica. Quem lê o seu projeto deve compreender todas as partes separadas, mas também o todo do seu projeto. E objetivo porque o seu projeto tem que comunicar de forma clara. Eu sei que cada profissional tem os seus próprios conceitos, suas próprias pesquisas, mas nem sempre quem está lendo sabe do que você está falando. Então escolha as palavras certas, as frases certas e, principalmente, ao escrever, fale compreendendo que aquele que está lendo não sabe nada do que você está falando. Você deve estar se perguntando, mas como começar a escrever um projeto? Bom, primeiro, você tem que ter claramente a ideia do seu projeto. E depois eu dou uma dica. Dê um título para ele. Assim, você terá um norte que irá conduzir a sua escrita. Mesmo que depois você mude, mas logo no começo, dê um título ao seu projeto. Logo em seguida, responda a 3 perguntas. A primeira, qual a duração do seu projeto? Ele terá 3, 6 meses, 1 ou 2 anos? Lembre-se, a duração do seu projeto influenciará diretamente no cronograma e, portanto, no seu projeto inteiro. A segunda pergunta é, qual o objetivo central do seu projeto? Aquele que não deverá ser esquecido em nenhuma das etapas na hora da elaboração de seu projeto cultural. E a terceira pergunta, quanto custará o seu projeto? Eu sei que é difícil você responder essa pergunta logo no começo, mas lembre-se, editais e leis têm valores específicos. Você sabendo mais ou menos quanto custará o seu projeto, você vai saber para onde conduzir a sua elaboração e para quais editais e quais leis você irá inscrevê-lo. As próximas perguntas são um pouco mais complexas. Você vai ter que dividir o seu projeto em 3 partes: a pré-produção, a produção e execução e a pós-produção. Na pré-produção entram todas as etapas que antecedem a produção, como por exemplo pesquisas, estudos, contratos, reuniões. É a parte em que você irá identificar todas as necessidades da produção e também da pós-produção, compreendendo com antecedência todas as necessidades do seu projeto. Nesta etapa, considerada por muitos como a mais divertida e a mais interessante, é a hora dos ensaios, das gravações, das temporadas.
É quando os artistas se encontram para exatamente levantar o projeto e tirar do papel todas as suas ideias, transformando todos os pensamentos em realidade. E a última etapa, a pós-produção, ela pode ser muitas vezes a menor, mas não menos importante. E uma das atividades mais relevantes deste momento é a prestação de contas. Essa parte da prestação de contas, pelo amor. Durante a escrita do projeto, eu dou 2 dicas. Preveja sempre futuros problemas. E 2, todas as perguntas são válidas. Se você tem alguma dúvida com algum profissional, com algum espaço ou com alguma etapa de trabalho, pergunte, pois depois do projeto escrito, aprovado ou captado, fica mais difícil de resolver esses problemas. Após responder todas essas perguntas e refletir sobre o seu projeto, comece agora a responder 8 perguntas. São essas: 1. O que? 2. Por quê? 3. Como? 4. Quando? 5. Quem? 6. Onde? 7. Quanto? E 8. Para quem? Mas calma, eu vou explicar cada uma delas. O que? Qual a minha ideia? Já falamos isso no começo dessa aula. Por quê? O que te motiva a realizar esse projeto? Quem? Quais são as pessoas em relação às suas funções e em quais etapas elas entrarão no seu projeto? Onde? O local da realização do seu projeto. Aqui você pode ser específico. Um bairro, uma região, uma cidade, mas nunca seja muito abrangente. Quando? A época, a duração e o horário. Aqui você pode ser bem específico. Às vezes o seu projeto tem que acontecer sábados e domingos às 4 da tarde. Às vezes o seu projeto é numa época de inverno, como por exemplo os festivais de inverno. Às vezes a duração do seu projeto tem que ser especificamente 3, 2, 1 semana. Deixe muito claro nesta parte a duração, a época e o horário do seu projeto. Como? Aqui entram todas as ações para concretizar o seu produto cultural, desde o primeiro dia até o último dia. Quanto? Aqui é o custo do projeto que nós falamos também no começo dessa aula. Mas nesse momento é importante você pensar quais são os valores específicos de cada item e o valor total do seu projeto. A 8ª pergunta é o para quem. Aqui é o seu público, é quem irá contemplar o seu trabalho, participar como ouvinte, como espectador, como participante. E nesse ponto é importante se perguntar: para quem eu faço o meu projeto cultural? Qual é a idade, onde ele mora, quais são as possíveis profissões, o que ele consome? Ou seja, quanto mais perguntas você fizer sobre o seu público, mais você poderá ser assertivo na relação entre o bem cultural e os seus espectadores. Respondidas todas essas perguntas, agora iremos para uma parte mais técnica da elaboração de um projeto cultural. É importante saber que todos os editais e leis de incentivo seguem mais ou menos o mesmo padrão de perguntas e itens solicitados, e eu vou falar um pouquinho deles agora. A primeira questão é: qual o resumo do seu projeto? Aqui, você em mais ou menos 5 linhas terá que explicar o seu projeto do começo ao fim, passando por todas as etapas e deixando claro o que é de importante, relevante para aquela pessoa que irá ler o seu projeto compreender a essência dele. Outro item muito importante a ser escrito é o objetivo do projeto. Este, muitas vezes, é solicitado em 2 etapas, o objetivo principal e os objetivos específicos. O objetivo principal é aquele que norteia o seu projeto. Todas as etapas devem ser direcionadas a ele. E na escrita, escreva de forma clara, objetiva e concisa. Os objetivos específicos são a parte do todo.
Ou seja, ao contemplar todos os objetivos específicos, você tem o seu objetivo central realizado. Por exemplo, um objetivo principal pode ser a produção de um espetáculo para crianças em São Paulo. Os objetivos específicos podem ser os ensaios do espetáculo, as oficinas ministradas para crianças, professores e pais. Pode ser a democratização do acesso à obra produzida e estudada no espetáculo. O próximo item é a justificativa do projeto. É o momento em que você vai defender as suas ideias. Na minha opinião, é o coração do seu projeto cultural. O próximo item a ser respondido é qual o seu público-alvo, ou seja, para quem você destinará o produto cultural. Uma dica que eu posso dar. Aqui, volte para aquela pergunta lá em cima, o para quem. E não responda de forma abrangente, como por exemplo, interessados em geral. Seja específico. Quem é o seu público-alvo? Ao elaborar um projeto para um edital ou uma lei de incentivo, você também terá que ter em mãos a sua ficha técnica, ou seja, qual profissional estará a cargo de qual função. Por exemplo, num espetáculo de teatro, quem será o diretor, quem será o dramaturgo, quais serão os atores, os músicos, os produtores, ou seja, todas as pessoas que você tiver certeza que tem que estar no projeto, coloque na ficha técnica. Mas nunca se esqueça, pergunte antes para esses profissionais se eles querem participar do seu projeto. O próximo passo é escrever o cronograma do seu projeto, ou seja, mês a mês o que irá ocorrer. Aqui é muito importante que você deixe claro quais atividades serão realizadas em cada mês do seu projeto. Lembre-se daquela pergunta lá no começo da aula? Qual a duração do seu projeto? Agora você irá destrinchá-lo com as atividades certas para cada mês. Outro item importante e praticamente sempre solicitado em qualquer edital ou lei de incentivo é o plano de comunicação. Aqui é importante que você tenha alguém na área da comunicação para criar, junto com você, possibilidades de divulgação do seu produto cultural. Outro item a ser muito bem pensado são as contrapartidas sociais, ou seja, o que você irá oferecer para a sociedade além do seu produto principal, que pode ser muitas vezes oficinas, rodas de conversas, hoje em dia podem entrar podcasts, lives, que complementem o seu objetivo central e que você dê um retorno para a sociedade e para o entorno onde o seu projeto está sendo realizado. Muitos editais também pedem atividades e ações para favorecer a acessibilidade de pessoas com deficiência, como por exemplo, audiodescrição e tradução para Libras. E para encerrar a nossa aula, é importante falar sobre a elaboração de um orçamento. Esse item é essencial quando vocês forem escrever um projeto em qualquer edital e qualquer lei. E aqui tem algumas especificidades que é bom falar. Ao começar a escrever um orçamento, pense em todos os itens que você deverá pagar ao longo do projeto. Esse é um orçamento simples. E geralmente um orçamento simples é dividido em 6 partes, ou seja, 6 colunas. A primeira parte é referente ao item ou aos itens que terão no projeto. A segunda coluna é a quantidade, ou seja, a quantidade de itens. A terceira coluna é a unidade, ou seja, se esse item será por mês, por dia, por hora, serviço, cachê, verba, aluguel, entre outros. A quarta coluna é a ocorrência, ou seja, a quantidade de vezes em que esse item, de acordo com a sua unidade, acontece durante o projeto. A quinta coluna é o valor unitário, ou seja, quanto custa aquele item. E a sexta coluna é o total do item,
ou seja, é a multiplicação entre o valor unitário, a ocorrência e a quantidade. Eu vou dar um exemplo para que vocês compreendam melhor como que nós podemos colocar um item dentro deste orçamento simples. Por exemplo, vamos dizer que este orçamento é para um espetáculo de teatro. Então, se há um espetáculo, há atores. Na parte do item, eu colocarei como primeiro item do nosso orçamento atores. Na quantidade, eu colocarei quantos atores trabalharão no projeto. Então, para esse espetáculo, nós colocaremos 5 atores. Esses 5 atores trabalharão e receberão por mês. Mas, na ocorrência, eu colocarei quantos meses eles irão trabalhar. Vamos dizer que nosso projeto tenha 6 meses e os atores trabalharão por 4. Então, na coluna ocorrência, eu colocarei 4. E no valor unitário, quanto eu pagarei por ator por mês? Então, neste projeto, cada ator receberá R$ 2.500 por mês. O valor total, portanto, ficou 50 mil, porque é a multiplicação entre o valor unitário, a ocorrência e a quantidade. Então, como total a ser pago para o item atores nesse projeto é de R$ 50 mil. Vamos dizer que no nosso projeto nós precisaremos alugar um teatro. Então, na coluna item, nós escreveremos teatro. Na quantidade, quantos teatros nós alugaremos? 1. A unidade é aluguel. A ocorrência, vamos dizer que nós precisaremos de 10 dias. Então, nós colocaremos 10. Quanto nós pagaremos pela unidade do aluguel do teatro? Vamos dizer que seja R$ 1.500 por dia. Então, o total do item teatro será R$ 15 mil, que é a multiplicação entre o valor unitário, a ocorrência e a quantidade. E assim termino a videoaula Descobrindo a Produção Cultural. Obrigado pela presença e vamos transformar nossas ideias em realidade.